Primeira aos Tessalonicenses, capítulo 5, verso 23. A palavra de Deus diz: o mesmo Deus da paz vos santifique em tudo, e o vosso espírito, alma e corpo sejam conservados íntegros e irrepreensíveis na vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Obrigado, meu Deus, mais uma vez estamos na Tua casa, segunda vez nesse dia, nos reunimos aqui para ouvir a Tua voz, ouvir a Tua palavra, que é aquilo que realmente importa nessa hora. Não estamos aqui para ouvir opiniões de homens, doutrinas humanas, muito menos filosofias desse mundo, mas a Tua boa palavra que fala ao nosso coração, fala ao nosso espírito. É dela que precisamos, ela é o alimento verdadeiro, Pai. Ela é a verdade que liberta. Por isso queremos ouvir a Tua voz e te pedimos em oração, fala conosco aquilo que precisamos, Pai. E eu entrego a minha vida em Tuas mãos, pedindo graça, misericórdia, pedindo a unção do Espírito Santo, que ela esteja sobre mim, me capacitando a ministrar a Tua palavra com poder, para que ela chegue aos nossos corações e cumpra o Teu propósito. Eu te peço isso em orando com os meus irmãos, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Podem sentar, irmãos. Queridos, aqui o apóstolo Paulo, terminando a sua primeira carta aos Tessalonicenses, fazendo aqui uma saudação aos irmãos, ele diz algo muito importante para o nosso conhecimento, é meio que um complemento da palavra que eu trouxe hoje pela manhã, para o nosso entendimento mais completo a respeito desse assunto. Ele diz: o mesmo Deus da paz vos santifique em tudo. E a ideia aqui é que nós precisamos compreender o que é a santificação. Não é como é que nós podemos ser santos como é a vontade de Deus, e a Bíblia mostra o Senhor falando isso, tanto no Antigo Testamento quanto no Novo: sede santos como eu sou santo. Esse é o propósito de Deus. Mas Paulo diz aqui que Deus pode nos santificar. E aí a gente precisa entender isso, porque a santificação é uma doutrina importante das Escrituras. A nossa transformação, a nossa mudança de vida, que deve seguir a nossa salvação, isso é de suma importância. Como falamos hoje pela manhã, todos nós entendemos o conceito da salvação. Todos que somos cristãos sabemos que ninguém é salvo por seu esforço próprio. Ninguém é salvo por um desempenho qualquer religioso. Mas nós somos salvos porque cremos em Cristo. E a Bíblia diz que esse crer foi uma obra do Espírito Santo em nós. Como diz a palavra de Deus, Ele nos convenceu do pecado, da justiça e do juízo. Então nos fez crer na palavra. E essa fé fez com que eu identificasse os meus pecados e entendesse que eu preciso de Cristo para perdoá-los. E a única maneira de ser salvo é ser perdoado. Porque os nossos pecados, a Bíblia diz, fazem separação entre nós e o nosso Deus. Então eu preciso ser perdoado para que eu possa chegar a Deus. E o único que pode perdoar pecados é o próprio Deus. E para isso Jesus morreu na cruz, para que aquele que crê não pereça, mas tenha a salvação. Isso é de graça, ninguém paga nada por isso. É a obra de Deus feita na cruz e entregue a nós por amor. Deus amou ao mundo, diz a Bíblia, de tal maneira que fez isso, para que a gente que crê seja salvo. Então esse é o conceito da salvação, que é de graça, não é por obras para que ninguém se glorie, como diz o apóstolo Paulo lá aos Efésios. Então a salvação nós todos a entendemos dessa forma. Algo imerecido, como a graça de Deus sobre nós, um favor que ninguém merecia, mas mesmo assim recebeu da parte de Deus. Esse é o conceito da graça que nós também entendemos. Então somos salvos pela graça e assim deixamos a morte para a vida, porque a Bíblia diz que sem Cristo estávamos mortos nos nossos delitos e pecados. Salvação é trazer vida a quem está morto. É receber a graça de Deus que a gente não merecia, e tudo isso por intermédio dos méritos de Cristo, que fez tudo na cruz em nosso favor, um favor que ninguém merece, e isso é diferente de todas as outras religiões. Em todas as outras religiões, você encontra o conceito de que o homem, por ser devedor a Deus, ele precisa fazer alguma coisa para ser aceito por Deus. Ele precisa, de alguma forma,
aplacar a ira de Deus. Assim ensinam a maioria das religiões nesse mundo. Você precisa dar alguma coisa, você precisa sacrificar alguma coisa para que então Deus seja favorável a você. E isso está presente em todas as religiões. Mas no cristianismo a Bíblia diz que foi Deus quem sacrificou algo para me salvar. E Ele sacrificou seu próprio Filho para que eu pudesse ser salvo. E fez isso de forma gratuita e exclusivamente por amor, como diz a palavra de Deus. Então nada eu posso fazer para me salvar, a não ser receber de graça aquilo que o Senhor está me oferecendo, rendendo a minha vida a Cristo. Agora, depois que eu sou salvo por Deus, porque pelo Espírito Santo fui tocado e entendo esse processo, a Bíblia diz que Deus então deseja a nossa santificação. Mas isso é depois da salvação. Eu não preciso me santificar para ser salvo. Eu serei santificado depois da salvação. Porque antes da salvação, aos olhos de Deus, eu estou morto. Aos olhos de Deus, eu estou perdido. Por isso preciso ser salvo. Jesus mesmo disse, eu venho buscar e salvar o perdido. Então essa é a necessidade da salvação. E alguém perdido e alguém morto não tem como ser santo, não tem como santificar-se, porque está morto aos olhos de Deus, e essa é a situação de toda a humanidade. A velha natureza não foi aniquilada. Recebemos uma nova natureza, mas a velha natureza ainda precisa ser tratada. O mesmo velho homem que está morto em Cristo precisa assim permanecer. Aquele que estava morto no pecado, agora tem que continuar morto para não atrapalhar a nova vida que eu recebi. Veja o que o apóstolo Paulo diz em Romanos, no capítulo 6, vamos ler. Romanos capítulo 6, versículo 6, até o versículo número 8. Romanos 6, do 6 ao 8, Paulo vai dizer desta forma: sabendo isto, que foi crucificado com ele o nosso velho homem, para que o corpo do pecado seja destruído, e não sirvamos o pecado como escravos, porquanto quem morreu está justificado do pecado. Ora, se já morremos com Cristo, cremos também que com ele viveremos. Temos uma nova vida com Cristo, mas o corpo do velho homem precisa ser crucificado com Cristo. Isso é necessário para que a gente experimente uma mudança e uma transformação no nosso modo de vida. Mas Paulo ainda diz em Colossenses, vamos ler, na sua carta aos Colossenses, no capítulo número 3, no versículo número 5, ele diz, fazei, pois, morrer. O quê? A vossa natureza é frustrada. E veja, Paulo ainda diz coisa mais grave ainda no capítulo 1 da carta aos Gálatas, do verso 6 ao 9, ele diz, admira-me que estejais passando tão depressa daquele que vos chamou na graça de Cristo para outro evangelho, o qual não é outro, senão que há alguns que vos perturbam e querem perverter o evangelho de Cristo. Mas ainda que nós, ou mesmo um anjo vindo do céu, vos pregue evangelho que vá além do que vos temos pregado, seja anátema, seja maldito. Assim como já dissemos e agora repito, se alguém vos prega evangelho que vá além daquele que recebeste, seja anátema. Paulo chama essa tentativa de santificação pelo legalismo, pela obediência simples a rudimentos e mandamentos, ele chama de outro evangelho. E ele chega a dizer que isso é maldição, é maldito aquele que faz isso, que prega isso. E é interessante que ele observa aqui dizendo o seguinte, olha, ainda que eu mesmo, ou outro, venha, ou um anjo do céu, e pregue diferente, seja maldito. Anjos enganam, Satanás é um anjo caído, não é, irmãos? Não se deixe enganar. E é interessante que Paulo diz, ainda que eu mesmo, por quê? Porque homens podem enlouquecer, sabia disso? Você hoje está pregando bonitinho aqui, de repente muda tudo. Quantas vezes isso já aconteceu em igrejas aí ao redor do Brasil? Pastores que começaram bem pregando a verdade, pregando direitinho, um dia, sei lá, baixou o capeta no camarada, e ele começa a pregar tudo que não existe na Bíblia, tudo contrário ao que está escrito. É possível isso? É possível.
E Paulo faz essa advertência: olha, mesmo que eu, daqui a alguns anos, venha aqui doido e comece a dizer tudo diferente, que eu seja maldito também. Tamanha a gravidade de um erro doutrinário que pode levar pessoas à morte, à perdição. Então ele fala disso de uma maneira muito profunda. O erro doutrinário é grave, irmãos. Não é algo de menor importância, como alguns consideram. Deixa, está lá, está fazendo a obra, deixa, está acontecendo. Não, erro doutrinário é gravíssimo, é maldição, diz a Bíblia. E Paulo diz, eu mesmo, se ficar doido, pode me enxotar daqui, serei maldito. Veja a importância que nós temos que dar à doutrina correta das Sagradas Escrituras. Não apenas o que estão fazendo, mas o que estão pregando, o que estão ensinando. Isso é essencial e precisa ser combatido e não tolerado de maneira alguma. Não é, queridos? Então, é um outro evangelho e esse evangelho não pode ser pregado porque ele é maldito. Paulo ainda diz em Gálatas, no capítulo 2, do verso 20 até o verso 23, Colossenses, capítulo 2, Colossenses, capítulo número 2, do versículo 20 até o versículo número 23. O apóstolo Paulo afirma o seguinte em Colossenses 2, do 20 ao 23. Se morrestes com Cristo para os rudimentos do mundo, porque como se vivesseis no mundo, vos sujeitais a ordenanças, não manuseis isto, não proves aquilo, não toques aquilo outro, segundo os preceitos e doutrinas dos homens. Foram inventadas por homens, regras que não existem na Bíblia, regras que não se aplicam à igreja, inventadas por homens que proíbem isso e aquilo, e comportamentos regrados por coisas que não estão na palavra de Deus, segundo preceitos dos homens, pois que todas estas coisas, com o uso, se destroem. Tais coisas, agora preste atenção que ele diz, com efeito, tem aparência de sabedoria. Parece muito sábio essas regrinhas que algumas igrejas colocam sobre as pessoas, tem aparência de sabedoria, como culto de si mesmo, e de falsa humildade, e de rigor ascético. Agora o que ele diz, todavia não tem valor algum contra a sensualidade. E esse que é o problema, irmãos. O homem buscando santificação do jeito errado. O homem buscando santificação com regras e normas, com legalismos, com obediências a questões colocadas por homens, invenções humanas, e isso então traz uma aparência de sabedoria, traz uma aparência de santidade, mas ele diz isso não tem valor algum contra a sensualidade. Você consegue imaginar o que ele está dizendo aqui? Você pode ter uma igreja que homens sentam separados de mulheres, que mulheres usam burca, alguma semelhança, não é mera coincidência, né? Que usam roupas dos pés à cabeça, que homens não usam isso, não usam aquilo, não deixa barba, não deixa bigode, não faz isso, não faz aquilo, como tantas coisas a gente vê por aí, não é? E Paulo diz, isso tudo é lindo, mas não tem valor nenhum contra a sensualidade. Por baixo das burcas daí, continua tendo muita sensualidade, porque não resolve, porque não é o princípio de Deus. Por outro lado, ele não está pregando que a gente venha pelado para a igreja, mas não está na roupa o nosso problema. Nosso problema está no coração, como foi dito hoje de manhã na mensagem. Está escrito, não adulterarás, mas se você olhar com uma intenção impura no coração, você já adulterou. Você ouviu de manhã, se não ouviu, depois escute pela internet. Então a questão está no coração, e aí não há valor algum contra a sensualidade, porque se tenta de alguma forma errada alcançar a santificação pelo meio incorreto, que é essa tentativa humana de se cercar, de se tolher, de se proteger, mas na verdade não mudou o coração. E se não mudar o coração, irmão, não adianta você se penitenciar,
Não adianta você se castigar ou qualquer outro tipo de coisa, e isso nós vamos ver aqui no próximo ponto. Porque só a força de Deus agindo em nós é que pode nos ajudar. Por isso, Paulo, naquele texto inicial, diz que Deus te santifica em tudo. Porque é Deus quem santifica. Porque o coração do homem só é mudado pelo próprio Deus. Que a Bíblia diz, nos dá um novo coração. Tirarei de vocês o coração de pedra e colocarei um coração de carne. Ninguém pode fazer isso por nós. Nenhum de nós pode fazer isso por si mesmo. Nenhum de nós consegue controlar o coração, a menos que ele seja trocado, a menos que ele seja regenerado completamente. E esse é o poder do Espírito Santo. E por fim, aqueles que tentam e acham que a santificação vem também como um complemento a esse outro ponto, através do ascetismo, através de uma separação, mas que não é a separação apregoada na Bíblia. A santificação apregoada na Bíblia significa, sim, separação. Separado para Deus, mas convivendo com os outros. É assim que nós somos. Jesus, quando orou por seus discípulos lá no Evangelho de João, ele fez na sua oração a seguinte afirmação: Pai, eu não peço que o Senhor os tire do mundo, mas que o Senhor os livre do mal. Então a gente tem que ser santo no meio das pessoas e não isolado delas. Porque ser santo longe de todo mundo é fácil. Né? Ser santo quando não tem nenhum chato à tua volta é uma benção, né, irmãos? O problema é ser santo com um chato que está do teu lado, te enchendo a paciência, te dá vontade de chutar a canela dele, não é isso? Aí é que tem que ser santo. Então esse ascetismo, essa tentativa de alcançar santificação por separação, por isolamento, ou por autocastigo, ou por autopunição, isso não dá em nada. Flagelar o corpo, isso já foi tentado. Você lembra dos antigos monges, dos mosteiros que viviam em isolamento, e mesmo assim ali eram atacados pela sensualidade e pelo desejo? E o que faziam eles? Ia para o quarto e ficava se chicoteando a noite inteira. Resolvia o problema? Não, porque o problema não está no corpo. O corpo não presta, irmãos, ele vai ser sempre assim. A carne não presta para nada, por isso a carne não vai para o céu. Por isso a Bíblia diz que o teu espírito volta para Deus, mas a tua carne ela volta para o pó. E quando você for arrebatado, se é que você vai ser arrebatado num corpo glorificado, num corpo transformado. Porque nesse corpo só habita corrupção. E o corpo não se converte, quem se converte é o espírito. É outra coisa que a gente não entende muitas vezes. A conversão é no espírito, não é no corpo. O corpo não fica santo, quem fica santo é o espírito. Carne não presta, carne quer sempre pecado. O desejo do pecado estará sempre presente na carne de todos nós, porque essa é a natureza antiga que ainda carregamos. A nova natureza se operou no nosso espírito. Por isso Jesus disse, no espírito vocês estão prontos, mas a carne é fraca. Então orem e vigiem, é a solução empregada. Mas o que esse ascetismo não consegue fazer, vai apenas fazer com que a gente se envolva ainda mais com o pecado. Porque haverá mais frustração, porque eu me chicoteei todo, mas o desejo não saiu do meu coração. E como eu li um texto hoje pela manhã, quero lê-lo aqui de novo contigo. O apóstolo Paulo diz ainda em 1 Coríntios capítulo 9, no versículo 27, ele diz, mas esmurro o meu corpo e o reduzo à escravidão, para que tendo pregado a outros não venha eu mesmo a ser desqualificado. Talvez esse pessoal que se chicoteia use esse texto aqui para dizer, está vendo, Paulo também fazia isso. Você imagina Paulo se dando socos? Isso não é literal. Certamente Paulo está falando aqui de um comportamento espiritual em que ele se submete voluntariamente a uma negação, que foi o tema que falamos hoje aqui de manhã. Como disse Jesus, quem quer vir após mim, negue-se a si mesmo. Negar a si mesmo não é mudar a vontade da carne. A carne quer pecar. Ela gosta disso. Se você ficar tentando mudar a natureza da tua carne, você não vai conseguir, você vai se frustrar. Mas você precisa negar a ela aquilo que ela quer. Negar a alimentação que ela deseja.
Por isso a Bíblia diz, a carne milita contra o espírito, vence aquele que você alimentar mais. Se você alimentar mais o espírito, ele vence. Mas se você alimentar mais a carne, ela vai vencer. Então a questão toda se resume a isso. Não é esmurrar-se no sentido literal, mas é no sentido de submeter-se, no sentido de render-se, não é no sentido de se entregar, negar a vontade, negar o desejo. É nesse sentido que o Senhor está aqui dizendo através do apóstolo Paulo. Então, o que Deus propõe é que isso seja feito através de consagração, através de dedicação e oferta. Romanos capítulo 6, vamos ler? Romanos capítulo 6, versículo número 19, está escrito: falo como homem por causa da fraqueza da vossa carne. Assim como oferecestes os vossos membros para a escravidão da impureza e da maldade para a maldade, assim agora oferecei os vossos membros para servirem à justiça para a santificação. A proposta de Paulo aqui é bem clara. Ele diz, você a vida inteira ofereceu o seu corpo para o pecado. A vida inteira você ofereceu o seu corpo para a maldade. Agora, ofereça esse mesmo corpo para Deus. Entregue esse corpo para Deus. Ele não vai se transformar e não vai deixar de gostar de pecado, mas ele vai ser dominado pelo Espírito que habita em você. Então é essa rendição que vai promover de fato esta santificação. E em Romanos também, no capítulo 12, o apóstolo Paulo nos diz algo também muito importante, ligado à nossa mente. Ele diz, rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o quê? O vosso corpo. Ele está falando a crente, por sacrifício, vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Apresente o seu corpo a Deus. Entregue a Ele, negue-se a si mesmo, é o que ensinou Jesus. Portanto, o que diz a palavra de Deus é que eu não vou ser santo porque me converti, não vou ser santo porque estou obedecendo mandamentos e regras, não vou ser santo porque estou me separando de tudo e de todo mundo, não é por uma iniciativa minha, mas eu serei santo com a ajuda de Deus. Quando eu entregar a minha vida ao Senhor, Ele me santificará. Quando eu entregar o meu corpo ao Senhor, Ele me ajudará a lutar contra as inclinações da minha carne, que serão as mesmas por todos os anos da minha vida. Então é Deus quem nos santifica. Esse é o conceito apresentado. A minha única parte é entregar a Ele, para que Ele possa dirigir, para que Ele possa governar, e é isso que precisa ser feito. Então entrega para Ele a tua vida, para que Ele te santifique em tudo. Entrega a Ele os teus olhos, como foi visto de manhã, teu olho te faz pecar, arranca, tua mão te faz pecar, arranca. O que Jesus estava dizendo, escute a mensagem da manhã, entregue para Ele, renda-se a Ele, dedique-se a Ele, e Ele vai te ajudar, Ele vai te santificar, à medida que o tempo vai passando. Amém? Deus te abençoe, vamos orar. E vamos pedir a Deus que mostre a verdade da palavra a cada um de nós. Pai, muito obrigado por estarmos juntos aqui. E mais uma vez nesse dia, podermos ouvir a Tua palavra. Podemos receber do Senhor a direção, a orientação, a verdade que liberta do erro e do engano. Livra-nos, Senhor, das ideias erradas sobre santificação. Livra-nos dos procedimentos errados, livra-nos dos homens maus, dos ensinos errados, das doutrinas erradas. Livra-nos, Senhor, de todas estas coisas, para que nós possamos experimentar um crescimento saudável na Tua presença, uma maturidade cristã, meu Pai, entendendo as nossas limitações, mas entendendo também o poder de Deus, que vai muito além daquilo que nós podemos fazer. Portanto, Pai, apenas rendemos a Ti a nossa vida. Entregamos, Senhor, em Tuas mãos o nosso corpo, os nossos desejos, as nossas aspirações. Rendemos ao Senhor, Pai,
entregamos voluntariamente o nosso sacrifício vivo, santo e agradável. Que o Senhor receba, Pai, a vida de cada um dos irmãos e produza esta santificação diariamente em cada um de nós, nos ajudando a lutar da carne contra o espírito, alimentando o nosso espírito e nos fazendo vencer. Abençoa, Pai, o teu povo, é o que eu te peço, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus.